Samantha Bullock é modelo, empresária e ex-atleta de tênis em cadeira de rodas e mora aqui em Londres desde 2007. Samantha ficou paraplégica depois de um acidente com arma de fogo quando ela tinha 14 anos. Samantha tem muitos projetos e um deles é uma marca de roupas que ela criou aqui em Londres em 2019. E hoje ela vai nos contar como é a vida dela por aqui. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Samantha, muito obrigada pela sua participação aqui no Manda Brigadeiro. Obrigada eu por você ter me convidado, já estou fã do programa, já assisti todos, maratonei. Ótimo, obrigada. Samantha, eu queria começar o nosso programa, que você contasse para a gente por que você veio morar em Londres em 2007? O que aconteceu aí na sua vida? Então, eu me apaixonei. Foi o amor que te trouxe para Londres. Foi o amor, exato. Eu comecei a namorar e o meu marido hoje, né, é britânico, e como eu jogava tênis profissionalmente, que eu viajava muito, para mim não tinha onde, eu não precisaria estar num lugar, né, eu estava sempre viajando. Então, foi uma escolha nossa, né? Vamos viver no Brasil, vamos viver em Londres. Foi uma coisa muito estratégica, porque para ele o trabalho dele era aí, ele trabalhava na Federação Internacional de Tênis e eu jogava tênis. Então, estar na Europa naquele momento fazia muito mais sentido, porque as viagens eram mais curtas, porque quase o tour basicamente se resumia à Europa, o maior número de torneios era ali naquele momento, né? Então, para a gente fez sentido de eu ir morar ali. Em algum momento você já tinha pensado na sua vida, eu vou algum dia morar fora do Brasil ou não? Olha, eu não tinha pensado, não. Eu estava morando em Goiânia, apesar de ser gaúcha, eu estava morando em Goiânia, tinha meu apartamento, meus amigos, assim, estava viajando bastante em função do tênis. Então, assim, eu estava curtindo a vida, curtindo viajar, não tinha pensado, vou morar fora, sabe? Não era algo, assim, que eu tivesse em mente. Foi uma coisa bem orgânica mesmo. E te assustou a ideia de morar fora? De, meu Deus, e agora? Já que não era uma coisa que tu pensava? Não me assustou porque eu sou muito, assim, corajosa, eu acho. Eu adoro um desafio e eu não gosto de estar com rotina. Sei. Que até, na verdade, a falta de rotina acaba sendo uma rotina. Mas eu gosto de coisas diferentes, de desafios. Então, assim, como eu estava sempre viajando, sempre em lugares diferentes, sempre fazendo coisas diferentes e sempre tentando crescer como pessoa, sabe? Dar um melhor. Então, assim, eu vi isso como uma oportunidade de crescimento pessoal, né? Eu não falava inglês, eu tive que aprender, então eu falava bem espanhol era minha segunda língua, o meu inglês era the books on the table, era aquela coisa extremamente básica. Então eu vi isso mesmo como um início, um novo início, sabe? Eu acho que a gente se transforma, a gente está sempre iniciando, né? Sim. E foi bem desafiador, ainda é, acho que todos os dias, né? Por que você acha que é desafiador, Samantha? Ainda é, você já está aqui há muito tempo, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? O desafio não é estar... Hoje eu estou super confortável para mim, assim, sabe? Lógico, tem a minha casa, tem o meu trabalho, tudo. Mas eu digo assim, é desafiador porque são coisas diárias que a gente está sempre melhorando, né? A gente quer entender mais e é isso, assim, eu acho que o desafiador não é estar em Londres, mas o estar crescendo como uma pessoa e vendo as coisas ao nosso redor que estão mudando. Por exemplo, agora nessa época de pandemia,
tudo é desafiador, a gente tem que inventar um negócio, então, nesse sentido, sabe, mais do que realmente de estar em Londres, assim, chega um momento que o meu desafio hoje não é estar em Londres, o meu desafio hoje é estar em casa. Sim. E eu falo isso pelo sentido de que agora eu comecei a entender que home, que casa, que ser, independe do lugar que eu esteja. Home sou eu. Então, se eu estou em casa em Londres, como eu estou em casa no Brasil, como eu estou em casa se eu estiver viajando, sabe? Eu tenho que estar bem comigo. Eu sou a casa. Sim. Então, esse, para mim, acho que hoje foi assim, ainda está sendo, né, o maior desafio. Não, você tem toda a razão. Eu acho que é muito boa essa observação, porque a casa é a gente, né? Se a gente está bem com a gente está bem em qualquer lugar que você esteja. Uhum. Né? Então, se você tem a confiança em você, que eu acho que isso que é muito o que a gente perde quando a gente vai para um país onde a gente se acha fake, no sentido a gente se acha que tudo que a gente está fazendo ali não é autêntico, porque você não está falando bem a língua, ou porque você não sabe bem os costumes e etc., é porque a gente acha que a gente não é o suficiente. A partir do momento que a gente entende que a gente é o suficiente, aquilo ali se torna uma coisa natural. Muito bem observado. Gostei. E me diz uma coisa, Samantha, você achou muita diferença na cidade em termos de acessibilidade? Porque eu moro aqui em Londres faz 10 anos, né? E eu percebo que a cidade oferece muita acessibilidade. Não sei se é um padrão nota 10, mas eu percebo que os ônibus, né, tem esse acesso, todos os ônibus aqui, as calçadas, tem as rampinhas, nas escolas, né, quando tem alguma criança que tem alguma questão. Enfim, eu percebo que é um país que está se preparando ou se adaptando com uma certa velocidade diferente do que eu vejo no Brasil. Você percebeu essa diferença? Tá, então, assim, eu posso te falar por essa questão de acessibilidade, de que Londres não é perfeito, que tem muita coisa. Eu, como britânica, vejo que tem muita coisa para melhorar, sabe? Assim, que dá para realmente, cara, por que isso não é feito, sabe? Não fizeram nunca um elevador e de repente aparece bilhões e bilhões e bilhões, sabe, de dinheiro agora com a pandemia. Então quer dizer que esse dinheiro existia. Por que não foi feito um elevador? Cara, um elevador, sabe? Não foi colocado ali, porque não tem dinheiro. Então, é questão de prioridades, entendeu? Então, vamos dizer assim, a pessoa com deficiência não era tratada como uma prioridade. Porque ter um elevador num lugar essencial não era feito. Eu tenho que fazer minha jornada ficar 1 hora mais longa porque não existe um elevador, sabe? Às vezes você está andando na rua, não tem uma rampa, ou tem a rampa para descer e não tem a rampa para subir. Então, assim, eu fico bem revoltada com a questão da acessibilidade, porque a gente sabe que a acessibilidade é muito boa, mas ela ainda é muito ruim. Entendi. Agora, eu como britânica te falando isso, agora eu como brasileira vou te dizer que a acessibilidade é muito boa. Porque não tem como você comparar o Brasil com a Inglaterra, né? Não tem. Aí na Inglaterra já teve guerras, e então tem os heróis de guerra, as pessoas que vieram da guerra, né, deficientes, foram vistas como heróis. Então, tudo que é feito para pessoa com deficiência, nossa, os nossos heróis, vamos fazer uma rampa, porque ele foi lá, lutou na guerra, ficou amputado. Então, tem uma questão histórica em função da pessoa com deficiência, que, vamos dizer, os primeiros deficientes vieram da guerra, tanto que as Paralimpíadas começaram no Reino Unido, ali em Stoke Mandeville, num hospital de reabilitação de guerra, né? Isso em 48. Então, o médico colocou todas aquelas pessoas com deficiência, colocaram eles a brincar, a jogar arco e flecha, coisa e tal. Foi ali que nasceu o berço paralímpico, né? Então, veio de uma questão de guerra. E o Brasil não tem isso, né? Então, assim, é muito difícil a gente comparar. O Brasil ainda tem que melhorar muito, tá melhorando. Eu assim, já tô na cadeira de rodas há 30 anos, quase 30 anos, sou em 92.
E lógico que a gente vê as mudanças, sabe? Agora, assim, eu tô aqui na praia, nossa, tem piers, acesso à praia em vários pontos da praia, sabe? Então eu consigo ir praticamente sozinha, assim, maravilhoso. Rio de Janeiro também. Agora, por exemplo, se a gente vai comparar a Inglaterra com Oslo, pega qualquer lugar, assim, mais ali frio, mais para cima, tá? Eu, há 5 anos atrás, eu fui ali, eu fui no supermercado, na hora de pagar, o cashier baixou. A mulher apertou um botão, o cashier ficou, toda aquela bancada veio no meu peito e eu fiz o pagamento. Então, assim, cara, é só você fazer toda aquela parte de caixa, onde você vai pagar, né? Aquilo ali, você aperta um botãozinho, baixa, você fica na altura certinha, você paga, subiu de novo. Eu quase chorei, né? Nossa. Porque você vê que a gente ainda está muito atrás, né? Que coisa, né? É que, claro, como eu não tenho uma deficiência, eu percebo, né, vindo do Brasil para cá, que tem coisas que estão melhores e bem mais inclusivas, eu posso dizer, né? Mas eu não tenho a mesma posição que você, né? Que usa aquilo ali e que percebe a falta de outras coisas que eu não me dou conta, né? Então... Por exemplo, eu fui para a Irlanda e lá os ônibus, eles são tão grandes que eles têm espaço, assim, para 4 carrinhos de bebê e mais 2 cadeiras de roda. E a partir do momento que você não está usando, os assentos dos ônibus sobem, entendeu? Tipo assim, você pode moldar o ônibus de acordo com a sua necessidade. Em Londres, eu tenho uma amiga minha, até 2 amigas minhas, mas uma foi de cada vez, uma amiga minha que morava nos Estados Unidos, ela usa cadeira de rodas, ela também é do Comitê Paralímpico Internacional, né? E ela foi me visitar, e a gente não pode ter 2 cadeiras num ônibus. Então, quer dizer que se eu recebo uma amiga que é cadeirante, nós não podemos usar, a gente tem que fazer 2 jornadas, né? Então, tem ainda certas coisas que... E isso, eu te falo, o meu ex-partner, né? Ele também usava cadeira de rodas. Então, se a gente tivesse que fazer uma jornada junto, a gente não poderia fazer. Que coisa. Eu teria que ir num ônibus, ele teria que ir num ônibus, às vezes, 27 minutos atrás de mim. Então, é uma acessibilidade que ela existe, mas ela ainda pode ser muito melhorada. Muito melhorada. Muito melhorada. E o que você acha que precisa mais, assim, para que as pessoas se engajem nessa campanha, nesse assunto? O que a população pode fazer para... Porque vocês têm uma mobilização muito grande, né? São muitos comitês, são ONGs, é muito interessante e muito produtivo o trabalho que vocês fazem. Mas o que poderia ser feito mais da população? Olha, eu vejo isso como o ovo e a galinha, sabe? Quem é que nasceu primeiro? Então, eu acho assim, a pessoa com deficiência, ela não é vista. Como ela não é vista, que ela não tem uma visibilidade, parece que a gente não existe para a sociedade, né? Daí, a sociedade não faz as mudanças que precisam ser feitas. Automaticamente, a gente não sai de casa porque aquelas mudanças não são feitas. Daí você não vê a gente. Daí você não muda. Daí a gente não sai de casa. Daí a gente não é visto. E assim a gente vai indo. Então, o que eu digo hoje é trabalhar na questão da representação. Entender que a pessoa com deficiência é um consumidor. Nós somos 1,2 bilhões de pessoas com deficiências no mundo. Isso é quase 20% da população. A gente tem uma economia, economic power, né, uma força econômica de 3 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Isso se você considerar somente eu. Se você considerar eu e a minha família, por exemplo, se eu não vou no restaurante, meu marido também não vai. Sim. Daí, se eu te convidar como uma amiga para nós ir, nós 3, num pub no final do dia tomar alguma coisa, se eu não for, você não vai, meu marido não vai, automaticamente ninguém vai. Se você considerar a minha rede, é 8 trilhões de dólares. Então, assim, a pessoa, o mercado hoje em dia está começando a entender que a pessoa com deficiência é um consumidor. E aí que está a sacada e a mudança. Porque o ser humano ainda, se eu disser para você assim, cara, você tem que fazer uma rampa na sua loja, você vai dizer, mas por quê? Né? Eu nunca vejo alguém com deficiência aqui. Tá, mas talvez você não veja alguém com deficiência porque você não tem a rampa. Aí você vai dizer, pois é, eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer. Então, assim, o ser humano, ele ainda não faz a coisa certa porque é a coisa certa.
Agora, se eu falo para você, que tal você fazer a rampa? Se você fizer a rampa, você vai ter dinheiro. Daí, fazer a coisa certa com um lucro já é diferente. Entendi, entendi. Sabe? Então, assim, fazer a coisa certa simplesmente porque é a coisa certa, às vezes a pessoa não faz. Então, a gente trabalha muito na representação, porque a representação eu acho que é onde a pessoa vai sair, a população vai começar a ver a pessoa com deficiência como um consumidor e assim vai começar a engatar esse círculo que eu acho que é a história da galinha e do ovo. Que é também muito bem apontado. Pensando nisso, nessa acessibilidade e quem vem primeiro e nesse consumidor, né? Você criou uma marca de moda inclusiva que é super interessante. Eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu a ideia, óbvio que nasceu da necessidade, né? Mas como é que você conseguiu tornar isso real, morando aqui em Londres? Como é que você fez? Você já participou de Fashion Week também aqui, né? Quer dizer, você é modelo, então já tinha essa experiência de modelo também. Então, conta um pouquinho como é que é a moda e a marca que você criou. Eu comecei a modelar com 8 anos de idade, para você ter ideia, tive um acidente com 14 e eu não podia mais ser uma modelo, porque naquela época não era uma coisa que era aceitável você ter uma modelo em cadeira de rodas. E para mim isso foi uma das grandes frustrações. Eu bati muito, criei portas através de paredes, batendo, pedindo, indo nas agências, me aceita, sabe? E graças à visibilidade que eu tinha com o tênis, de ser a número 1 do Brasil, e estar jogando, ter ganhado a medalha de prata no Parapanã aqui, coisa e tal, as coisas começaram a mudar. Então, a hora que, não parei de modelar, porque ainda modelo, eu brinco que eu fiz a minha marca para eu modelar sempre, porque daí eu não preciso ouvir não de ninguém, eu chego lá e faço a foto eu mesma, para mim mesma, né? Ninguém agora, eu sou a minha chefe. Sim. Mas a loja, nós lançamos, eu queria fazer alguma coisa que tivesse um impacto real na moda. Tá? Porque a moda, ela abrange 100% da população. E a moda ataca principalmente essa questão da representação que a gente estava falando, que para mim eu acho que é a base, entendeu? Então, assim, eu estava pensando aquilo ali como um puzzle. Como é que eu vou fazer tudo se encaixar de uma forma que eu possa ajudar, mas ajudar de uma forma que realmente vai fazer um impacto. Então, eu pensei, se eu fizesse uma calça minha, um vestido meu, vai ser eu fazendo uma marca a mais, como tem várias, né? Eu falei assim, eu quero impactar de uma forma que esse impacto seja real. Então, eu pensei, se eu conversar com marcas que hoje já estão no mercado e começar a assinar, conversar com eles, e como colocar a semente da inclusão dentro de cada marca, para que cada marca, não precisa ser uma coleção inteira, né? Mas que ela tenha, daquela coleção, 5 peças, 3 peças, uma peça, que seja pensada universalmente. Então, eu comecei e lógico, como eu já tinha essa facilidade como modelo, que já trabalhava com as marcas, etc., a gente comecei a fazer esse trabalho, comecei a conversar com cada um, e a gente lançou a nossa primeira coleção com 8 marcas britânicas, não, tinha uma que era de Portugal, mas assim, da Europa, 8 marcas, lançamos a nossa coleção. Então, basicamente, essa coleção foi feita dentro de cada marca, usando o que cada marca tinha. Então, um dos designers só trabalhava com seda. Então, o que a gente pode fazer dentro do seu mundo da seda que possa ser mais acessível? Então, uma jaquetinha que tenha um punho mais fechadinho, que daí não encosta. Uma outra só trabalhava com fibras naturais, então a gente fez uma proteção para o punho que era feito de Pinatex, que parece um couro, mas é feito de abacaxi, um sutiã que abria na frente. Então, assim, a gente foi desenhando a coleção. Então, agora a gente está reformulando o SB Shop, e a gente vai lançar agora abril, e agora a gente já está com mais de 23 marcas. Então, a gente começou a trabalhar com as marcas que eu assino, mas também a gente implementou esse novo business model, onde a gente faz curadoria de marca. Então, eu entro dentro da sua marca e eu vejo o que você tem ali que remete ao conforto, que remete à universalidade e que pode ser usado. E às vezes as marcas já fazem isso automaticamente e elas nem sabem.
Sei. Então, a gente escolhe essas peças, coloca no website, né? Então, quando o consumidor chega, ele já pode achar alguma coisa para ele. Então, agora eu estou aproveitando que eu estou aqui no Brasil e estou dele fazer curadoria de marcas aqui no Brasil. Então, a gente tem... Era isso que eu ia te perguntar. Você sofreu aqui alguma resistência quando você começou a apresentar essa ideia para essas marcas aqui na Europa? Como foi? Resistência a gente sofre de todos os lados. Desde quando eu quis ser modelo, que eu ouvia não, 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 entendeu? Só que isso eu acho que a gente já tem essa resiliência. Porque, no caso, eu já tinha isso de todos os nãos que eu ouvi na vida. Nãos, todos os nãos que eu ouvi na vida, né? Então, a gente chega para uma marca... Só que, assim, ó, é um filtro muito natural, muito orgânico, e só entra com você quem realmente acredita. Então, acaba que você chega... Eu vou chegar para você... Letícia, você quer trabalhar comigo com esse tal? Não, não quero. Então tá ótimo, entendeu? Tipo assim, eu, lógico, vou conversar com você, vou te explicar a situação, e se você disser, não, não quero, é um repelente natural. Agora, se você falar assim, pois é, achei interessante isso, e você se junta, Sim. é porque você está na mesma vibe, você está no mesmo fluxo. Então, eu digo, a gente tem uma coisa de que quem vem junto com a gente, automaticamente... Não é que quem não vem é do mal, sabe? Mas automaticamente está naquela vibe do bem, de fazer uma coisa legal, de fazer uma coisa diferenciada. Sim. Então, lógico que tem ainda muita resistência. Hoje, a moda, ela já está entendendo que por mais que ela tente resistir, ela não vai ter como. A questão de evolução, né? Vamos supor, tem relação à cor. Sim. Há tantos anos atrás, nós não tínhamos modelos de cor, né? Daí começou a ter. Hoje, se uma grande revista faz uma edição branca, sem ninguém de cor, ela dá um tiro no pé, né? Não tem como. O pessoal vai cair em cima. Então, assim, essa evolução também está acontecendo em função da pessoa com deficiência. Então, você vê que hoje em dia tem uma menina com síndrome de Down, que é a cara da Gucci, né? Então, as empresas, elas estão notando que elas têm que se moldar a esse novo sistema. Claro. Inclusive, também a questão dos corpos, né? Que antes tinha aquela ditadura da magreza, também é uma coisa que agora está mudando. Eu acho super válido. É como se fosse uma onda, né, Samantha? Essa onda vai crescendo. Você acha que essa onda vai chegar no Brasil? Está chegando? Vai sim. E assim, ó, quando eu falo da pessoa com deficiência, eu falo da pessoa com deficiência porque é a minha causa. Mas a minha causa real é inclusão. Então, eu falo de diversidade, sabe? Então, a gente fez um vídeo para o London Fashion Week em setembro agora, do ano passado, que chama Imperfection. Convido a todo mundo para assistir, porque o vídeo está lindo, e separa os paninhos que você vai chorar. Então, a secretaria... de São Paulo aqui pegou o vídeo, fez a legenda em português, para quem não sabe inglês, fez línguas de sinais, ficou lindo. E a gente fala de todas as diferenças, sabe? Então, a gente tem uma pessoa que é trans, uma pessoa que tem vitiligo, uma que tem marcas nas costas, outra que é cadeirante, uma outra que é negra, sabe? Um que está caminhando de Rewalk, que é um robô, um suit, robotic suit, né? Que faz com que você caminhe e te levanta. Então, é um nanismo. Bom, a gente achou, assim, 13 pessoas super diversas, e a gente foi de uma percepção negativa em relação àquela deficiência e transformando aquela percepção negativa em cima do seu superpoder. E o que é hoje em dia, né? E daí a gente acaba todo mundo na passarela com uma música linda da Lashe, que é uma cantora americana, mó vozeirão, uma negra linda. Ela também tem, ela é baixa visão. Então, assim, é lindo, e é isso, sabe? Tá mudando, a gente tem que falar sobre diversidade, não tem como você falar de um ser aceito e outro não, né? Isso seria uma segregação. Então, a inclusão, ela é realmente todo mundo vivendo em harmonia, né? E você acha, Samantha, que se você não tivesse saído
do Rio Grande do Sul, mas você saiu, né? Você foi para Brasília e depois você estava em Goiânia. Mas se você não tivesse saído, feito esse caminho e ter vindo para a Europa, teria sido diferente a sua vida de alguma forma? Ou essas questões iam chegar até você de algum modo porque é uma necessidade tua? Eu acho que iriam chegar. Uhum. Iriam chegar. Porque o fato de eu ter ido a Londres foi, ok, uma consequência, foi dizer, uma fatalidade. Aconteceu, entendeu? Mas eu acho que eu iria Uhum. fazer acontecer mesmo aqui. Sei. Mesmo aqui. Uhum. A gente tem uma ONG, a Bullock Inclusion, onde a gente trabalha muito a questão da representação. Nós fizemos um challenge, que era o SB Challenge, pedindo para as pessoas se colocarem em capa de revistas, e a gente bateu mais de 1 milhão de impressões. A gente está criando um e-book, onde a gente vai lançar agora, a princípio, final de março, espero que dê certo. Mas, assim, tudo isso, por exemplo, essa questão da ONG, seria uma coisa que seria muito fácil de criar aqui, sabe? Uhum. Então, independente, eu acho que isso é propósito, sabe? Eu sempre tive, acho que o meu propósito muito bem definido. Uhum. Eu estava vendo aqui, fiz uma pesquisinha, né? E você foi eleita 2 vezes para uma lista das pessoas mais influentes do Reino Unido, né? De pessoas com deficiência mais influentes no Reino Unido. Eu vejo muito essas listas. Tem uma outra, a cantora lírica que eu entrevistei, a Gabriela, também entrou na lista da BBC das mulheres mais influentes do mundo. Essas listas eu vejo muito aqui fora, né? Fora do Brasil tem esse. E isso, de uma certa forma, é um reconhecimento e é uma forma de você expandir, né? Que essas pessoas sejam conhecidas, elas são credenciadas, elas estão ali com trabalho. Tem alguma coisa semelhante no Brasil, assim? Você conhece alguma iniciativa ou não? Não, Não. não, Hum. não. E o Short Trust, ele é uma lista muito importante, né? Uhum. Assim, eu também fiquei surpresa, principalmente no primeiro ano, assim, né, de ser reconhecida por esse trabalho que é duro, né? A gente é muito trabalho, a gente tem uma equipe grande cara, fiquei 2 anos, eu acho que sem finais de semana, sabe? Assim, trabalhando todos Uhum. os dias sempre. Uhum. Mas realmente é algo que eu não sei, assim, não posso te falar assim, porque também não tô tão conectada aqui no Brasil, porque tô Uhum. morando aí, né? Mas acho que não tem aqui no Brasil, não. Porque eu acho que esse tipo de iniciativa, ela é super importante, né? Porque ela traz de novo luz para um assunto que às vezes não tem tanta visibilidade. Assim, eu acredito também que é um reconhecimento. Eu tive até uma entrevista com eles agora, sexta-feira, que faz com que você acredite que você está no caminho certo, sabe? Porque eu já Uhum. tive tantas vezes que eu deitava assim à noite, eu pensava assim, gente, eu acho que eu sou louca, porque eu não consigo entender as pessoas quererem te expulsar dos lugares, você chegar em um lugar e de repente não ter um banheiro, é um direito, sabe, de você querer pegar um ônibus e não ser acessível. Por que esse fechamento, sabe, assim, como se você é menos, não existe isso, sabe, assim, na minha cabeça eu pensava, eu acho que tudo que eu tô fazendo, eu sou meio louca, porque a gente começou, imagina, há 2 anos atrás, e por que as lojas não faziam, vamos dizer assim, grandes nomes, né, por que essas marcas não fazem? Porque eles têm marketing, eles têm pesquisa, eles têm dinheiro, eles têm produção, eles têm tudo, por que eles não fazem? É. Né? Eu dormia achando que eu era louca, assim, o que está acontecendo no mundo, que as pessoas não conseguem trabalhar com a questão da empatia, né? É. Eu acho que o esporte, você como ex-atleta de tênis, o esporte, ele é muito inclusivo, ou eu estou enganada? Eu acho que com as Paralimpíadas, é, eu tenho a sensação de que é muito mais inclusivo do que a moda, por exemplo. Então,
essa questão que eu estou te falando da questão histórica. As Paralimpíadas, em função das guerras, começou lá em 48, né? Então, ali, eu acho que o esporte, ele foi a cama pro resto tudo, sabe? Ele serviu de berço para essa impulsão, esse funcionamento que a pessoa com deficiência teve com essa visibilidade. Porque a gente começou ali, daí foi para Roma, foi para não sei o que coisa. Quando chegou em Londres em 2012, foi o boom. Eu participei né? Eu participei da abertura, participei, e foi assim, a gente fez 5 meses de treino intensivo, porque eu não sei se você sabe, mas é um sway pole. Sway pole é um pau de fibra de carbono, que tem 4 metros de altura. Então, você fica, e daí você sobe, você fica em pé lá em cima. No meu caso, eu tinha que subir e ficar sentada. Daí, aquilo ali, ele chicoteia. Nossa, magnífico, assim. E eu tive que aprender a subir aquilo ali, porque se você é cega, ou se você é uma pessoa com deficiência auditiva, você sobe, mas você usa as mãos e as pernas. Eu tive que aprender a subir aquilo ali usando só as mãos. Então, eu fui a primeira mulher, mundialmente falando, a ter a força de subir aquilo ali. Você sobe, você faz a performance, você desce, depois você sobe de novo. Então, eu fiz a abertura das Paralimpíadas, né? A gente sabia que o mundo inteiro estava olhando aquilo, muito emocionante, um dos high points, assim, da minha vida, na minha existência. Mas em Londres foi aonde a gente vê que eles falam, né, que a cada 3 pessoas, um foi impactado. Então, foi muito forte essa questão toda de mídia, de visibilidade, de televisão. Mas, com as Paralimpíadas, isso foi algo que foi crescendo, né? Até as Paralimpíadas foram crescendo. Sim. Então, chegou um momento, só que isso que eu te falei, as Paralimpíadas e as Paralimpíadas e o esporte, eles atacam somente de 20% a 30% da população. E a moda ataca 100%. Foi por isso que eu decidi ir para a moda, porque a moda, no meu ponto de vista, seria, a gente tem 100% da população, se eu fizer 20%, aonde eu trabalho no produto, que eu estou dando aquele produto para a pessoa que né, que precisa, um produto adequado, na questão do conforto, pensado nas situações, seja com braille, seja com QR Code, seja na posição de sentado, seja no que for, na questão de amputação, de tudo. Se eu trabalhar nesses 20%, onde a pessoa vai estar vestindo algo legal, que ela se sinta empoderada, que ela saia de casa, a gente já está quebrando o negócio do ovo e da galinha, né? Tá, mas ao mesmo tempo, a gente tem 80% da população que a gente também pode impactar, porque a gente pode impactar através de um marketing, né? Através da visual, né? De ter uma modelo, de ter... Então, assim, a gente vai estar ensinando esses outros 80% a ver esses 20% também. Sim. Então, foi aí que eu achei que a moda era a ferramenta, era o sistema que a gente tinha que entrar. O esporte, ele é muito bom, ele faz você ter uma vida ativa, ter uma vida social, né, tudo assim, mas a moda também. Você não vê minorias peladas na rua. Você não vê uma pessoa, depois de uma certa idade, não vestir mais. Você não vê uma pessoa que, porque ela tem deficiência, ela não está vestindo. Todo mundo veste, todo mundo se vê. E todo mundo quer mostrar o que você tem. A moda tem isso, né? A moda, como tudo, tá? Estou dando um exemplo da moda. Ela pode e deve ser vista como uma ferramenta de transformação social. Tudo que a gente bota a mão, a gente pode botar a mão e fazer aquilo para o bem. Sim. Então, assim, por que não fazer a moda, né? E ao contrário disso, o que a moda estava fazendo era como se estivesse fazendo algo pro mal no sentido assim, ela teve durante anos uma coisa... Ela excluía, né? No geral, né? Eram só mulheres brancas, magras e novas. Então, assim, era aquilo ali e acabou. Se você não tá naquilo ali, se você não é mais nova, se você não é branca, se você não é magra, você tá fora. Rever isso, né? Eu acho que estão revendo. Eu percebo essa diferença.
e acho que você também, com o seu trabalho, é um agente de mudança. É uma caixa de Pandora. Eu digo assim, você abriu, não tem como voltar. Você não consegue mais fazer. Uma mente, a hora que ela abre, você não consegue mais fazer com que ela volte ao que ela era antes, né? Então é isso que a gente está nessa luta diária em prol de um mundo mais inclusivo. Samantha, se alguém quiser comprar as tuas peças, passa aí as tuas redes sociais, enfim, está aberto aí para você fazer. Então, a gente está criando o Hub brasileiro agora, que são com marcas brasileiras, para que o público daqui possa comprar, porque ninguém vai comprar algo da Inglaterra, até porque é muito caro, né? 7 vezes mais entrega e etc. Então, assim, a gente está trabalhando agora, a loja é sbshop.co.uk ou samantabullock.com, Samantha sem H, que é o que ferra meu nome, é o Samantha sem H, que todo mundo coloca com H. Nós criamos agora umas camisetas, as camisetas até tem bem poucas e acho que a gente não vai fazer mais. Elas têm um QR Code atrás que você pode escanear com seu telefone, daí fala o que é a camiseta. Ela é feita de cotton orgânico, de algodão orgânico, e ela traz muito a mensagem, sabe? Assim, a gente criou uma libélula que está sem uma asa, e daí nessa asa da libélula a gente colocou a frase "What can you do now that you couldn't do before?", que é o que você pode fazer agora que você não podia fazer antes, como se a sua força estivesse ali. Essa pergunta eu tive no primeiro ano que eu estava em Londres, eu fui fazer uma palestra e uma criança de uns 10 anos de idade me perguntou, mas o que você pode fazer agora que você não podia fazer antes? E aquilo ali me deu um choque, porque normalmente as pessoas perguntam ao contrário, o que você não pode fazer? Então, veja a sua fraqueza como o seu grande empoderador, como a sua força, sabe? Tá ali. Às vezes a gente mora num país diferente, a gente acredita que porque a gente é brasileiro, a gente não consegue. Não, o fato de você ser brasileiro te dá uma perspectiva maior, você tem mais vivência, você pode implementar aquilo. Então, veja aquilo que você vê como a sua fraqueza, como a sua força. E então, assim, no USB Shop, a gente tem desde as camisetas, né? A gente tem a parte de curadoria também, que nesse caso a gente não faz a venda, a gente só faz a indicação do produto, você compra direto com a marca, tudo na USB Shop, e a gente tem o Instagram também, que é o USB Shop, a gente criou um curso de moda inclusiva, que a gente lançou agora, faz uma semana, 15 anos, tudo que eu aprendi sobre moda inclusiva eu botei ali. Tudo. A gente condensou ali, eu e a Larissa Mariano, e a gente colocou ali, porque eu recebo muitas mensagens diárias, eu não tenho como responder todo mundo, estudantes que estão fazendo master, que estão fazendo trabalho de conclusão em moda adaptada, querem saber mais, e eu não tenho como responder a todo mundo, um personal stylist do Japão, né? Então, assim, a gente fez esse curso também, que chama Diverso Como Você. Diverso como você, como nós somos, né? Em inglês, diverse as you. Então, a gente tem um curso, a gente tem, que é o Diverse as you, e o USB Shop também, né? Samantha, muito obrigado pela tua entrevista. Adorei te conhecer. Descobrimos que somos vizinhas de bairro aqui em Londres, mas a gente não se conhece pessoalmente, mas adorei te conhecer agora virtualmente. E muito obrigada. Obrigada a você e continua com esse seu trabalho que está lindo, inspirando muita gente. Obrigada. Hoje o programa fica por aqui e até a semana que vem.